Facebook, tá bom? Um é 20, dois é 30 reais. Eu tenho uma maquininha de cartão de débito, crédito, eu tenho Pix, você pode semear no meu ministério e na minha família, amém? Queridos, bem lacônico e objetivo, sem causar enfado, eu estou olhando para o relógio, são 21 horas, eu estou aqui resumindo essa fala, essa mensagem, para também orar pelos meus irmãos. Quem acredita que hoje tem uma cura de Deus para você? Orar por vocês, em nome de Jesus. Eu quero que você grave o tema dessa mensagem, repita comigo: proteja sua vida do sistema mundano. Agora você vai falar esse tema para alguém do seu lado, olha para ele e diga: proteja a sua vida do sistema mundano. Nós estamos no capítulo 2 do livro do Êxodo, e a epígrafe do texto é: o nascimento de Moisés. Acima da epígrafe na Bíblia que eu estou usando, a aplicação pessoal, tem um subtema que é: Deus escolhe Moisés. Foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, casal da tribo dos levitas. Esse casal, possivelmente o nome do homem era Amrão, fala Arão e coloca um N no meio, Amrão, e tem versão de Bíblia que fala que o nome dele era Esrom, o homem e a mulher Joquebede. Esse casal já tinha 2 filhos, a mais velha Miriam e o segundo Arão, e agora Joquebede engravida do 3º bebê, o 3º filho. Mas o tempo que essa mulher engravidou era um tempo de hostilidade no Egito, porque o faraó que estava lá, estava lutando para arrumar uma estratégia para parar o crescimento dos hebreus. Imagine, irmãos, já eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Existem alguns teólogos que dizem 2 milhões de pessoas, outros dizem 3 milhões de pessoas, trabalhando como escravos no Egito, eram a mão de obra gratuita de Faraó, construindo cidades tesouros como Pitom e Ramsés, trabalhando na agricultura, amassando barro misturado com palha, para construir as grandes cidades do Egito. A minha Bíblia diz que Faraó fica um pouco preocupado com uma rebelião, uma revolta desse povo. Então ele cria um edito, um decreto: vamos matar as crianças do sexo masculino, vamos parar o crescimento dos hebreus, antes que eles roubem de nós o nosso patrimônio, o Egito. E assim Faraó levanta parteiras, para que assim que nascesse a criança, filho de hebreu, e fosse homem, deveria ser jogada no rio Nilo, o rio da morte. As mulheres deveriam matar os filhos dos hebreus quando fossem homens. Nesse contexto, que eu não quero trazer mais argumento e conteúdo aqui, pelo fato de ser uma história conhecida, nesse contexto é que Joquebede percebe que estava grávida. E eu chego até a imaginar Joquebede colocando a mão no ventre, olhando para o céu e dizendo: meu Deus, bem que o meu filho pode ser uma menina, porque se for um menino, Faraó vai matá-lo. E imagine a dor, a angústia de uma mãe ver alguém matar o próprio filho que acabou de sair do ventre. Mas Deus já estava de olho naquele menino desde o ventre da mãe. Aquele menino já era um projeto de Deus. Ele era o legislador, o libertador dos seus irmãos ali do Egito. E quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, quando Deus coloca os olhos na vida de uma pessoa, não tem faraó, não tem capeta, não tem parteira, não tem demônio, não tem bruxo, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem maçom, não tem ninguém que atrapalhe o que Deus quer que nasça na sua vida. A Bíblia diz que 9 meses se passaram, Joquebede tenta esconder o seu barrigão, quase não saiu de casa. Quando ela dá a luz ao seu filho, Joquebede era hebreia e as hebreias eram espertas. Algumas mães faziam os seus próprios partos. Eu acredito que foi isso que aconteceu nessa casa. Joquebede, talvez com as amigas,
e também sua filha Miriam, que já tinha entre 14 a 17 anos de idade, fizeram o parto do bebê. E a Bíblia diz que ele era bonito, ele era formoso, e a mãe conseguiu esconder esse bebê por 90 dias, 3 meses, ela conseguiu escondê-lo. 3 meses, o bebê chorava, quem sabe ela abafava o choro dele com sua mão, quem sabe quando ele tinha cólica, quando ele tinha dorzinha de ouvido, ela orava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó para que acalmasse as dores da criança. Mas não é fácil quando uma criança começa a chorar, irmão. Quando uma criança tem um choro estridente, até os vizinhos ouvem. Joquebede disse: se os soldados de Faraó passarem aqui, o meu filho morre. Então a Bíblia diz que Joquebede tem uma ideia, ela tem um plano. A Bíblia diz que ela confecciona um cesto, ela confecciona um pequeno barco, a Bíblia chama de arca. Ela confecciona um cestinho, e a Bíblia Sagrada diz que ela usa a cana do papiro para confeccionar esse cesto. Todos nós sabemos que o Egito, nos tempos de Moisés, era a capital da medicina do mundo antigo. Todos nós sabemos que foi nos tempos de Moisés que foi criado o papel, através do papiro, a planta que existia às margens do rio Nilo. O papiro também era usado para embalsamamento de cadáveres. Moisés possivelmente foi um dos primeiros homens no mundo a escrever no papel. A Bíblia diz que havia muito papiros no rio Nilo, que até hoje é em extensão o maior de todos os rios. A Bíblia diz que da cana do papiro eles construíam e confeccionavam as embarcações, as canoas e os barcos. Joquebede usa a cana do papiro, possivelmente, e ela confecciona essa caixa, esse cesto, usando a cana do papiro. Ela fez um pequeno barco, e a Bíblia Sagrada diz que ela colocou betume em volta desse barco ou desse cesto. Ela fez algo parecido com o que Noé fez em Gênesis 6:14, ele betumou a arca por dentro e por fora. Irmãos, para Noé betumar a arca, esse elemento chamado betume deveria ter demais no tempo do princípio do mundo. Porque ontem eu falava um pouquinho sobre Noé, eu disse que a arca tinha 150 metros de comprimento. A arca tinha 15 metros de altura e 25 metros de largura. Imagine o tamanho desse barco. E Noé colocou betume nesse barco, por dentro e por fora. E eu fiz uma pesquisa e descobri que a quantidade desse elemento chamado betume, esse elemento era conseguido com muita facilidade naquele tempo. A palavra betume vem do hebraico kofer, que significa resina. Betume é um lodo, uma lama escura e viscosa. E a palavra betume também pode ser traduzida como piche, exatamente o piche usado na pavimentação das estradas. A composição do piche ou do betume é carbono, substâncias oxigenadas, substâncias nitrogenadas e sulfuradas. O betume naquele tempo, no tempo de Joquebede, era extraído das rochas negras do Egito. Era uma lama, era um lodo, era uma resina que tinha demais em quantidade. O betume era um impermeabilizante natural, um vedador, algo para simplificar a compreensão dos irmãos, algo como uma argamassa, que se fazia como uma tinta emborrachada em volta do material onde ele seria usado. Os egípcios usavam o betume e o piche para vedar os barcos, as casas e os canais de irrigação. Hoje nós sabemos que no Oriente Médio existem os sheiks, existem homens milionários na Arábia Saudita, porque são donos de poços de petróleo. Naquele tempo, nos tempos de Noé, nos tempos de Moisés, havia literalmente poços de betume no Egito. Joquebede, ela conhecia esse elemento, essa substância, ela sabia o poder disso, ela conhecia esse elemento, ela sabia que o betume era um vedador,
ela sabia que o betume era impermeabilizante natural. Ela sabia que o betume, o piche, era usado para fazer as embarcações no Egito. Então ela disse: eu preciso arrumar uma forma de proteger o meu filho da morte. Ela construiu o cesto e ela betumou com betume e piche. E ela colocou dentro do cesto o seu filho e colocou na borda do Nilo. Eu estava pensando nessa noite, eu estava essa tarde mergulhado o tempo todo na palavra, pensando: Senhor, o que é que eu vou falar? E Deus não me deixou sair do coração essa palavra piche, essa palavra betume. Quando Joquebede colocou betume em volta do cesto, eu não tenho dúvida que a primeira intenção dela era proteção. Dá para repetir a palavra proteção? Dá para repetir novamente a palavra proteção? Ela colocaria betume ou piche em volta do cesto, colocaria o filho seria colocado na água, e a água de fora não entraria para dentro. O filho ficaria dentro da água, à borda do rio. O cesto encostaria nas águas, só que as águas de fora não entrariam para dentro, graças ao betume. As águas de fora não entrariam para dentro, graças ao betume. As águas de fora não entrariam para dentro, graças ao betume. O rio Nilo era o rio da morte. Milhares de crianças morriam ali, mas o rio da morte foi usado como rio da vida para Moisés. O que era morte se tornou vida para Moisés. No rio onde tinha muita morte, Deus preservou Moisés em vida, porque o nosso Deus é um Deus que reverte quadros. Onde alguém está vendo morte, Deus está vendo vida. Onde alguém está vendo morte, Deus está vendo vida. O rio da morte foi o rio do escape para Moisés, foi o rio do livramento para Moisés. E eu quero profetizar que Deus vai reverter quadros lá dentro da sua casa. Onde você está vendo morte, Deus vai trazer vida, livramento e escape. Quem pode pegar essa palavra? Queridos, eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga: Moisés não morreu. Graças a Deus, Moisés não morreu. E eu quero que você grave essa palavra: graças ao betume. Eu quero que você fale isso: graças ao betume. Irmãos, eu estou pregando que Deus, Ele vai nos proteger. Deus vai nos livrar do sistema mundano. E para o que está lá fora não entrar aqui dentro, Deus precisa colocar betume do céu no nosso coração essa noite. Eu vou profetizar que o que está acontecendo lá fora não vai entrar aqui dentro, porque Deus já colocou. O sangue de Jesus está protegendo a nossa vida. A unção do Espírito Santo, representada no betume, vai proteger a nossa vida desse sistema mundano. Quem pode glorificar o nome desse Deus maravilhoso? O cesto ficou vedado por causa do betume. O cesto ficou impermeabilizado por causa do betume. O cesto ficou protegido por causa do betume. O cesto ficou à prova d'água por causa do betume. E esse é o desafio dessa geração. Receba essa palavra. Esse é o nosso desafio essa noite. Estar no mundo, mas o mundo não estar dentro de nós. Nós estamos no mundo, mas não somos contaminados por ele. O que está lá fora não vai entrar para dentro. O que está lá fora não vai entrar para dentro. Bate no peito assim, olha para o seu vizinho e diga: minha vida está protegida com o betume do céu, e o que está lá fora não entra aqui dentro não. Quem pode receber essa palavra e glorificar o nome de Jesus Cristo? Olha o desafio dessa geração. O nosso desafio é estar em lugares contaminados e nos manter limpos. Estamos em lugares contaminados, mas estamos limpos. Estamos limpos. Nós somos como a garça. Os pés estão na lama, mas a nossa plumagem está branca como a neve. Os pés estão na lama, mas estamos alvos como a neve, porque estamos protegidos do sistema mundano que está lá fora. O cesto estava no Nilo, mas o Nilo não estava no cesto, graças ao betume. Graças ao betume, o cesto encostava no Nilo, mas a água da morte não entrava dentro. A água da morte não entrava dentro, por causa do betume, por causa do betume, por causa do betume. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas você vai sair betumado daqui hoje, irmão. Diga para o seu vizinho: você vai ficar me olhando, você não vai dar glória a Deus? Não, fala para o seu vizinho: você não vai dar glória a Deus, não, irmão. Levante a mão quem veio glorificar o nome de Jesus.
Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Nós estamos no mundo, nós estamos num sistema mundano. Você vai procurar um louvor na tua rádio, mas antes de você achar um louvor, você encontra rock and roll, você encontra reggae, você encontra rap, você encontra hip hop. Você está ali, ó, escutando tudo isso, mas não deixe as músicas de fora entrar para dentro. Não deixe as músicas de fora entrar para dentro. Não deixe os costumes de fora entrar para dentro. Não deixe as más conversações de fora entrar para dentro. Não deixe as drogas de fora entrar para dentro. Não deixe a sujeira de fora entrar para dentro. Proteja-se essa noite com betume. Levante as mãos. Proteja-se essa noite com betume. Levante as mãos, porque se a água entrar no teu barco, você vai afundar. Mas se tiver betume, não afunda não. Se tiver betume, não afunda não. Perceba, irmão, que tem na Bíblia, no capítulo 20 do livro de Atos, um jovem chamado Eutico. Eutico não tinha esse betume, essa proteção, essa couraça, essa unção na vida, porque era meia-noite, o apóstolo Paulo estava pregando. Que horas que era que o Paulo pregava? Vai que esse espírito pega eu hoje aqui, irmãos, meia-noite. O Paulo pregava meia-noite. Aí o jovem resolveu se assentar na janela. A Bíblia diz em Atos 20, versículo 8, que dentro do cenáculo haviam luzes. Diga luzes. Então dentro havia luz, mas como ele estava na janela, ele estava entre a luz de dentro e as trevas de fora. Como ele estava na janela, ele estava meio dentro e meio fora. Meio dentro e meio fora. Como ele estava na janela, ele estava confuso, para dentro ou para fora, a palavra ou o mundo, a luz ou as trevas. E a Bíblia diz que ele foi tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio, durante o extenso discurso do Paulo. Dormiu assentado na janela, pendeu para o lado de fora, porque ele pendeu mais para o lado de fora, e nós caímos para o lado que nós pendemos. Então ele estava pendendo mais para o lado de fora, caiu do terceiro andar, 20 metros de altura, quebrou o pescoço e morreu. Eutico morreu, porque o Eutico não tinha esse betume, essa proteção, essa graça, essa unção, e ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Mas o apóstolo Paulo desceu, orou por ele, e ele ressuscitou para a glória de Deus. Eu não quero demorar aqui, eu só quero citar, sem trazer muito conteúdo, mas Deus me disse: Deraldo, você vai dizer à minha igreja, coloque betume em algumas áreas da sua vida e o seu barco não vai afundar. Coloque betume em algumas áreas da sua vida hoje. Eu quero que os irmãos entendam a alegoria da mensagem, a figura da mensagem. Betume, proteção. Betume, o sangue de Jesus. Betume, a graça do Espírito Santo. Betume, uma vida de comunhão com Deus não vai deixar a tua vida afundar. Betume, o que nos livra do sistema diabólico que o mundo está oferecendo aí fora. Eu quero que você escreva isso: proteja o seu coração com betume. Proteja o seu coração com betume, porque coração que tem betume, a mágoa não entra dentro dele. Coração que tem betume, o ressentimento não entra dentro dele. A raiva, a amargura não entra dentro de um coração protegido por betume do céu. Irmãos, nós falamos muito sobre adultério, falamos muito sobre roubo, falamos muito sobre homossexualismo, e estamos deixando de falar sobre esse assunto que impede uma pessoa de ter comunhão com Deus. Raiva, mágoa, ressentimento. Eu não perdoo, ela vai ver, ela que tem que vir pedir perdão porque eu não vou. E não tem como um coração, uma pessoa entrar no céu com um coração ressentido, um coração amargurado, um coração cheio de mágoa. Essa noite, para a mágoa não entrar, proteja o seu coração com betume.
betume, para o ressentimento não entrar. Proteja o seu coração com betume. O que acontece no ambiente externo não pode entrar em você. O que acontece lá fora, o que acontece ao teu redor, não pode invadir o teu coração, porque a boca fala daquilo que o teu coração está cheio. Se o teu coração tem bondade, você fala de bondade. Se o teu coração tem Deus, você fala de Deus. Se o teu coração tem angústia, você só vai falar de angústia. Proteja o seu coração com betume. Olha o que aconteceu no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Uma menina foi sequestrada, foi tirada de Israel e foi trazida para a Síria, 1.600 quilômetros, outra língua, outra cultura. Em Israel Deus era adorado. Na Síria, Naamã, o general leproso que sequestrou a menina, adorava um demônio, adorava um Deus falso, adorava o misticismo, o paganismo, rios sagrados como Abana e Farfar. A Bíblia Sagrada revela que essa menina foi sequestrada, foi levada para dentro da casa de Naamã. Possivelmente ela viu os soldados de Naamã matar o seu pai. Possivelmente ela viu na hora do sequestro, na hora da guerra, os seus irmãos serem mortos pelos assírios. Ela viu Naamã dar ordens para os assírios matarem os judeus, o povo de Deus. E ela foi sequestrada, amordaçada, amarrada e foi levada para trabalhar na casa de um leproso. Em Israel não pode ter contato com leproso. Os leprosos moram dos portões para fora da cidade. Existe o arraial dos leprosos, dos impuros. O leproso, quando andava, tinha que andar gritando imundo, imundo, para as pessoas ficar longe, jogar um prato de comida lá e sair correndo, deixar uma muda de roupa lá e sair correndo. Essa menina entendia, pelo costume da nação de Israel, que ela não podia chegar perto de leproso. Mas olhe para cá, irmão, agora ela está dentro da casa de um leproso, passando remédio nas feridas do leproso, lavando as roupas do leproso. Ela está cozinhando para leproso, levando café para o leproso. Ela está dentro da casa de um leproso, mas no coração daquela menina tinha betume, porque a lepra do leproso não entrou na menina, mas a fé da menina entrou no leproso. A fé da menina entrou no leproso. A fé da menina entrou no leproso. A lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele. A lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele. Olhe para mim, nós estamos no mundo e eu vim profetizar. A lepra do mundo não vai pegar em nós, mas a nossa fé vai pegar no mundo. Levante a mão aí para dar glória. Diga para 3 pessoas: tem que ter betume, vai. Tem que ter betume. Aquela menina estava vedada, aquela menina estava impermeabilizada, aquela menina estava protegida, aquela menina estava guardada, ela estava protegida pela palavra, porque ela aprendeu com os pais dela. Aquela menina estava protegida pela unção, ela conhecia o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o pastor dela. Então o que ela aprendeu em Israel, ela trouxe para a Síria. O que ela aprendeu lá, ela trouxe para cá. Olhe para mim, irmão, você é crente, você está em Pelotas, aprendendo a palavra de Deus, mas se você for para os Estados Unidos, o que você está aprendendo aqui, você tem que levar para lá com você. Se você for para a Coreia do Sul, não do Norte, viu? Se você for para o Japão, se você for para a Espanha, para a Inglaterra, o aprendizado daqui vai te acompanhar o resto da sua vida, onde você estiver. Proteja o seu coração com betume. A lepra dele não pegou nela, porque ela estava revestida, protegida, mas a fé dela contagiou Naamã. Ele fez uma viagem internacional, escutando a menina, e foi curado. Coloque betume, o betume da oração. Coloque o betume da oração sobre os seus filhos, e eles não afundarão nesse sistema mundano.